aspirantes a blogueiras! Bom, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Aproveitando a repercussão positiva do meu último vídeo aqui no canal, onde eu relato o meu abuso sexual que eu sofri na infância, e considerando a quantidade de depoimentos que eu recebi de pessoas que eu não conheço no meu direct do Instagram e de amigos próximos no meu WhatsApp que eu não fazia a menor ideia que tivesse passado por um abuso sexual, então eu resolvi fazer uma série de vídeos com esse tema de abuso sexual, porque eu acho que tem muita coisa para explorar, para ser dita dentro desse tema, e esse será o segundo episódio dessa série. Para quem me acompanha no Insta, viu que eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas tirarem dúvidas sobre o meu relato e que eu iria responder aqui. Então vamos ao que interessa. Eu selecionei algumas perguntas, não necessariamente perguntas, alguns relatos, aquilo que tinha muito a ver com o que a maioria das pessoas estavam falando, e eu vou compartilhar e responder aqui pra vocês, e conforme eu prometi, não vou identificar ninguém. Aliás, essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal, de pegar um assunto lá do Insta e trazer aqui pro YouTube. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês me pontuem aqui nos comentários para que eu possa trazer mais conteúdos assim, caso vocês curtam. Falando em curtir, já se inscreve aí no canal, deixa seu like aí para você não se esquecer agora mesmo, e chega de enrolação e vamos ao que interessa. Primeira pergunta: o vaginismo sempre terá relação com o abuso sexual? Para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo, não vai entender a maioria das perguntas se antes não assistir o vídeo do relato. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem lá assistir e depois vir para cá entender do que a gente está falando. Bom, mas respondendo a pergunta, não necessariamente. Depois de muitos meses de terapia, eu conheci inúmeras mulheres com o mesmo problema que eu tinha de vaginismo, e eu ouvi inúmeros relatos, inúmeras histórias, e cada uma tinha o seu motivo específico para ter desenvolvido. Então, assim, para contextualizar, para quem não sabe, vaginismo é a contração involuntária do canal vaginal, onde a mulher não consegue ter a penetração no ato sexual. E existe o vaginismo primário e o secundário. O vaginismo primário é quando a mulher nunca conseguiu ter penetração, tentou sua primeira relação sexual e não teve sucesso na penetração. E o vaginismo secundário é quando a mulher já tem uma vida sexual ativa, devido a algum trauma ou alguma situação, a mulher desenvolve o vaginismo. Então eu conheci mulheres que desenvolveram vaginismo por conta da criação militar que tiveram, por conta do excesso de religiosidade, por conta de histórias que foram contadas em relação ao ato sexual na infância ou na adolescência dessas mulheres, e elas fizeram daquilo uma verdade e não conseguiram ter a penetração. Enfim, existem inúmeros motivos, mas existem sim uma parcela muito grande de mulheres que desenvolveram vaginismo por conta dos abusos sexuais. Eu já ouvi um relato de duas irmãs que foram criadas da mesma maneira, pelos mesmos pais, num regime muito rígido, muito religioso, onde tudo era extremamente proibido. E as duas ouviam muitas histórias contadas pela mãe sobre o ato sexual ser muito doloroso, sangrar, enfim. E uma das irmãs desenvolveu vício por sexo, enquanto a outra irmã já estava com 40 anos de idade e não tinha conseguido ainda ter uma relação sexual com penetração, mesmo testando diferentes parceiros. Então, cada uma desenvolveu uma reação com a criação que tiver. Segunda pergunta: você enviou um áudio confrontando o seu abusador, ele te respondeu? Então, o meu objetivo nunca foi de ter trocas. Eu não queria, não gostaria, e eu não estava preparada, talvez, para ouvir nada que viesse dele, nem que fosse um pedido de desculpa. Eu não queria ter nenhum tipo de troca, eu só precisava falar. Então eu enviei o áudio, esperei ele alguns minutos até eu ter certeza que ele tinha ouvido o áudio. Depois que eu me certifiquei que ele ouviu o áudio, eu bloqueei. Então não tivemos nenhuma troca. Pergunta número 3. Você acha que o seu abuso sexual teve alguma ligação com o fato de você não ter conseguido engravidar? Sim e não. Eu vou explicar. Sim, porque eu sempre tive uma cabeça meio conturbada.
e alguns comportamentos muito agressivos sem explicação, agressividade gratuita, que hoje eu sei qual é a explicação para tudo isso, mas na época nem eu nem ninguém sabia. Então eu tinha consciência que eu não tinha a menor condição psicológica para gerar e criar um filho, então eu sempre me preveni. Anos mais tarde, quando eu entendi a real razão das minhas atitudes, das minhas reações explosivas, foi quando eu tomei consciência que a causa de tudo aquilo tinha a ver com o fato de eu ter bloqueado as memórias do meu abuso sexual. E a forma como o meu corpo respondeu a essa nova descoberta foi com o vaginismo. Então, como que eu podia tentar engravidar não tendo penetração na relação sexual? E depois de curada do vaginismo, a cobrança externa para engravidar, para ter filhos, estava me fazendo me perder de mim mesma e eu não conseguia mais identificar o que era o meu sonho, meu desejo genuíno dentro de tudo isso. E aí foi quando eu resolvi ceder essas pressões externas e iniciei a minha jornada de tentante. E sofri 3 abortos, fora todas as outras tentativas frustradas. E a resposta para essa pergunta também é não. Não acho que só o abuso sexual teve influência no fato de eu não conseguir engravidar. Porque se tem algo que eu acredito muito, que de fato é um milagre, simboliza um milagre, é o ato do gerar e dar à luz a um filho. Eu acho que essa ação especificamente não depende 100% do ser humano. Eu acredito que tem a ver com a hora certa, com o propósito de cada um, com a vontade e a permissão de Deus. E você não precisa acreditar nisso, até porque não é uma verdade absoluta, é no que eu acredito. Enfim, eu ainda vou gravar um vídeo falando exatamente como foi essa transição da cura do vaginismo para minha jornada de tentante, para os abortos que eu sofri, porque se eu for me aprofundar nesse assunto agora, esse vídeo vai ficar muito longo. Pergunta número 4. Eu queria muito ter a sua coragem, mas não consigo falar nem pro meu marido e nem pra minha mãe, pois o meu abusador é meu pai biológico. Como começar a criar coragem? Sinto que muita coisa vai destravar na minha vida quando eu quebrar o silêncio. PS, você é a primeira pessoa que estou falando sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que eu sinto muito. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que você passou, mas eu não consigo dimensionar o tamanho da dor que é a pessoa passar por uma situação de abuso sexual com a figura que deveria representar a segurança e a proteção da criança. E sim, eu posso te jurar que sim, você vai tirar muitas travas de muitas áreas da sua vida e já tá começando isso agora. Então, parabéns, você já começou a falar, você já começou a quebrar o silêncio, mesmo que seja comigo, que você não conhece, mas isso já é o começo, tá aí, ó. O início da jornada é exatamente essa, começar a falar. Pergunta número 5. Como conseguiu perdoar? Eu nunca passei por abuso, graças a Deus. Sinto muito que você tenha passado por isso. Chorei demais com o seu relato, mas eu não consigo entender, porque eu jamais saberia esquecer caso tivesse passado pela situação a qual você passou. Mas quem disse que perdoar é esquecer? Hoje eu entendo que perdoar é um sinal de grandeza emocional. Não é concordar com um ato errado. Perdoar tem a ver com decisão e não com sentimento. A decisão de não agir em prol da nossa própria justiça, entende? Pra mim, o perdão também tem a ver com recomeçar. Porque no final de tudo, o que importa não é o que fizeram comigo, é o que eu fiz com o que me fizeram. Entende? Esses dias eu li uma frase que dizia que guardar mágoa é ocupar espaço interno. E é por isso que o peito fica tão apertado e muita gente adoece. Isso não quer dizer que eu sou obrigada a conviver e ser amiga do meu abusador. Muito pelo contrário, ele lá e eu cá. Pergunta número 6. Se você tivesse insistido em contar para sua mãe quando contou sua história para ela, fingindo ser a história da sua amiga, será que o desfecho não teria sido diferente? Eu nunca vou saber. E isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na terapia. Que é o quanto essa condição do e se eu falasse, e se eu fizesse, machuca e não ajuda em nada a gente superar, seja qual for o obstáculo que a gente estiver enfrentando, sabe? Óbvio, quando eu me dei conta da minha realidade, eu me fiz perguntas como essa. Se eu tivesse reagido? E se eu tivesse lutado contra? E se eu tivesse gritado? E se eu tivesse insistido e contado para minha mãe? E se eu tivesse contado para alguma professora da escola? E sabe o que eu consegui tirar de positivo desses questionamentos?
Nada. Eu só consegui agravar a minha ansiedade, a minha dificuldade em liberar perdão. Então hoje o meu lema é: as coisas são como são. E hoje eu evito o máximo a expressão do e se tal coisa tivesse acontecido, e se eu tivesse falado, e se eu tivesse feito, eu aboli isso da minha vida. 7ª e última pergunta. Eu nunca falei pra ninguém sobre o meu abuso sexual. Sempre me senti muito culpada, porque mesmo sendo uma criança, eu me apaixonei pelo meu abusador, que era o meu tio, irmão da minha mãe, que era 20 anos mais velho do que eu. E ainda ficava excitada com os atos. Hoje moro fora da minha cidade, não vejo meu tio há mais de 10 anos e não sei o que fazer, não consigo voltar para visitar minha família. Tenho medo de encará-lo, sem contar o tamanho da culpa e vergonha que sinto nas costas. Eu quero deixar claro que eu não sou profissional da área, eu só tenho a minha história, a minha experiência para compartilhar. E eu me dispus a emprestar os meus ouvidos para acolher o maior número de mulheres que eu consegui, que passaram por essa situação e ainda não conseguiram quebrar o silêncio. Não tem alguém próximo que confie ao ponto de compartilhar. Mas eu preciso começar te parabenizando por ter compartilhado a sua história comigo. Isso é o início de um processo longo, árduo, óbvio, mas que vai definir a sua jornada de superação. Eu sei bem qual é o sentimento de culpa por algo que não temos responsabilidade. Eu não sei a idade que você tinha, mas você deixa claro que era criança e que ele era 20 anos mais velho do que você. Então ele sabia muito mais do que você o que ele estava fazendo e o que estava acontecendo. Repito aqui para você também que eu não consigo dimensionar o tamanho da sua dor quando o abuso partiu de um parente tão próximo quanto seu tio. Agora vamos aos pontos. O fato de você se apaixonar pelo seu abusador é muito mais comum do que você possa imaginar. Você não é a única, você não tá sozinha no mundo, acredita em mim. Existe algo que eu não mencionei no vídeo do meu relato, que o meu abusador falava assim pra mim: eu vou esperar você crescer e eu vou casar com você. Imagina como ficava a minha cabeça de 8 anos de idade ao ver o meu abusador se interessando por mulheres da idade dele. Eu lembro que eu tinha um sentimento como se eu tivesse traída, de ciúmes. A maior característica do abusador sexual é não ter a menor responsabilidade afetiva pelas vítimas. Porque eles fazem tudo parecer ser afeto, ser carinho. Assim eles confundem a cabeça das vítimas e fica muito mais difícil da vítima entender o que está acontecendo e denunciar. Inclusive isso também justifica o fato de você em determinados momentos se sentir excitada durante o ato de abuso sexual. O que eu posso te dizer para te trazer tranquilidade é: você não tá sozinha, você não é a única pessoa no mundo que passou por isso. Tem um monte de mulheres que passou pela mesma situação que você na infância. Então, se eu conseguir tirar essa mochila da culpa e da vergonha e do medo das minhas costas e trocar por uma mochila de coragem, você também consegue. E o primeiro passo você já tá dando, que é falar, quer quebrar o silêncio. E esse é o caminho, porque eu sou prova de que falar cura. Bom, gente, tem outros relatos, tem algumas outras perguntas, tem relatos muito pesados, tem perguntas muito parecidas com as que eu já respondi. Então eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu tô com medo de ficar um vídeo muito longo e não é a minha intenção. Eu espero que esse vídeo possa, de alguma maneira, chegar no maior número de mulheres que passaram pela mesma situação que eu e você, de abuso sexual na infância, que ainda não conseguiram falar e quebrar o silêncio. Enfim, esses termos como falar cura, quebra o silêncio, vão ser muito ditos por aqui nesses próximos episódios dessa série sobre abuso sexual infantil. Então se acostumem. É isso, em breve eu volto com mais um episódio. Foi um prazer, como sempre, compartilhar mais um vídeo com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!